Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou revelando os mistérios do mundo. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada sobre a terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28, versículo 12 e 13. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo caiu sobre Jacó, os olhos de sua mente se abriram e ele viu o mundo como uma série de níveis de consciência, ascendentes e descendentes. Isso foi uma revelação, um conhecimento mais profundo sobre os mistérios do mundo. Jacó viu uma escala vertical que representava valores ascendentes e descendentes, níveis ou estados de consciência. Isto deu significado a tudo no seu mundo exterior, pois sem tal escala de valores não haveria nenhum sentido à vida. Em cada instante do tempo, o homem está sobre a eterna escala do significado. Não é nenhum objeto ou evento que já ocorreu ou está ocorrendo agora que não possui significado. O significado de um objeto ou evento para o indivíduo é um indicador direto do seu nível de consciência. Por exemplo, você que está agora, neste momento, segurando um livro, em um determinado nível de consciência, este livro é apenas um objeto no espaço. Em um nível mais alto, e uma série de letras em papel, organizadas de acordo com determinados critérios. Em um nível ainda mais elevado, ele é a expressão de um significado. Olhando superficialmente, você primeiro enxerga o objeto, o livro, mas na verdade primeiro você identifica o que é o objeto, um livro, o significado do objeto. Este livro possui um grau de significado muito maior do que apenas um arranjo de letras no papel, ou apenas um mero objeto no espaço. Ele possui um determinado significado conforme a disposição de suas letras. O arranjo delas é que exprime o seu significado. O significado é invisível e está acima do nível do regime visível das palavras. Se não existisse nenhum significado a ser expresso, nenhum livro jamais teria sido escrito e publicado. E eis que o Senhor estava acima dela. O Senhor é o significado, são um, o Criador, a causa dos fenômenos da vida. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio existe a intenção, o significado, e a intenção está com o conceptor. Os objetos e eventos no tempo e espaço ocupam um nível menor de significância do que o nível do significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas pelo significado, e sem significado nada do que foi existiria. O fato de que tudo o que é visto pode ser considerado como um efeito, que possui um menor nível de significância do que o seu significado de ordem superior, invisível, que é um nível muito mais importante de ser compreendido. Pelo nosso modo habitual de pensar, tentamos explicar os níveis de significância mais elevados, o porquê as coisas acontecem, através de uma lógica inferior, o que acontece e como acontece. Por exemplo, vamos considerar um acidente real e tentar explicá-lo. Neste caso, o carro destruído era guiado por uma viúva, que, apesar de se sentir incapaz, desejava muito mudar seu ambiente. Tendo ouvido falar que, através do uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer e ser tudo o que ela quisesse ser, essa viúva, na verdade, havia se imaginado vivendo em uma outra cidade, onde ela realmente desejava morar. Ao mesmo tempo que desejava isso, ela estava vivendo em uma consciência de perda, tanto pessoal como financeira. Portanto, ela trouxe para si mesma um evento que, aparentemente, se tornou outra perda. Porém, com a quantia de dinheiro que ela recebeu de sua seguradora, ela conseguiu realizar a mudança desejada em sua vida. Quando vemos o porquê por trás de um aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos todos levados a concluir que não há nenhum acidente. Tudo na vida tem seu significado
visível. O homem que interpreta um acidente e sabe o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, analisa os diferentes níveis de consciência relacionados a este acidente. Na escala ascendente, cada nível mais elevado nos leva a um passo em direção à verdade do que aconteceu na realidade. Nós nos devemos nos esforçar constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado, o significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão habitolado ao nível do drama da vida, do lado do que aconteceu e como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar o aviso do profeta. Aquilo que é visto foi feito a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. A descrição do que aconteceu e como aconteceu são verdades nos tempos correspondentes ao seu nível de pensamento. Mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra e ele é forçado a procurar esse porquê, o que significa evento em um nível mais elevado e intangível. A análise mecânica dos eventos lida apenas com as relações externas das coisas. Este sentido nunca chegará ao nível de que detém o segredo do porquê os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que a perspectiva inferior, visível, ocorre com base no nível invisível, do significado mais elevado. A intuição é necessária para elevarmos ao nível do significado, para o nível do porquê as coisas acontecem. Sigamos o conselho do profeta hebreu. Levantarei os olhos para os montes. Salmos 121, versículo 1. Dentro de nós mesmos, para observar o que em nós acontece e ver quais são as ideias que aceitamos como verdades, quais as afirmações que estamos consentindo, quais sonhos, quais desejos e, sobretudo, quais intenções. E é a partir destes montes que todas as coisas vêm para revelar a nossa grandeza, a nossa altura, na escala vertical do significado. Se levantarmos os nossos olhos para aquele em nós e que trabalha por trás do véu, poderemos ver o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em uma mudança nos fenômenos de sua vida. Tentar mudar as suas condições antes de mudar o seu nível de consciência, de onde elas vieram, é o mesmo que lutar em vão. O homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado. Vimos, na analogia do livro, que a consciência do homem deve ser revelada ao nível onde ele pode ver o significado expresso no arranjo das letras. Vimos também que o conhecimento nas letras é arranjado de acordo com certas regras e que tais arranjos, quando impressos no papel e encadernados em conjunto, é o que dá forma ao livro. A verdade sobre o livro é a mesma para todos os eventos do mundo. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o seu santo monte, pois toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Nada pode ser descartado, tudo deve ser redimido. Nossas vidas, ascendendo na escala vertical do significado, em direção a uma consciência cada vez maior, uma consciência das coisas de maior significância, estarão no processo pelo qual esta redenção se realizará. Assim como o homem organiza a letra em palavras e palavras em frases com significado expresso, de maneira semelhante, a vida organiza as circunstâncias, condições e eventos a fim de expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Tudo tem significado, mas o homem, não conhecido um nível superior do significado interno, observa com base em um panorama de eventos em movimento e não vê nenhum significado para a vida. Há sempre um nível de significado que determina os eventos em suas relações primordiais em nossas vidas. Narração
Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.